Os perpétuos não são conhecidos por terem nomes próprios. Cada um deles é conhecido por suas respectivas funções. Destino é o mais antigo dos perpétuos. Ele aparece como um homem cego carregando um grande livro, o registro cósmico. E dentro do livro está escrito toda a soma da existência, passado, presente e futuro. O destino, mais do que qualquer outro perpétuo, parece ser o mais preso por sua função e responsabilidade. Seu símbolo é seu livro. Em seu jardim existem caminhos em que as almas percorrem enquanto realizam suas vidas. É a verdade, não minto. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite! E hoje nós vamos iniciar um novo assunto falando sobre ética e o tema da liberdade. Existe isso, você está inventando palavras. Caríssimos, antes de passarmos para o conteúdo propriamente dito, quero avisar que o PDF contendo o capítulo deste conteúdo encontra-se postado juntamente com esta aula lá na plataforma e que as atividades de avaliação serão as contidas nesse PDF. Por isso, não vacile e baixe o PDF. Leia ele e responda às atividades para não ficar de recuperação, beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Bora! Acelera muito! Então vamos lá, vamos começar. O quadrinho Sandman é uma multipremiada série de história para adultos, escrita por Neil Gaiman e publicada pela Vertigo, que é um selo da DC Comics. Suas histórias descrevem a vida de Sonho, o governante do sonhar, que é o mundo dos sonhos, e a sua interação com o universo, os homens e outras criaturas. Sonho possui mais 6 irmãos, que juntos formam os Perpétuos, ou Sem Fim, que são eles: Destino, Morte, Sonho, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio. Estes são um grupo de seres que existem desde a aurora dos tempos e acredita que estão entre as criaturas mais poderosas, ou pelo menos influentes, do universo Sandman, de Neil Gaiman. Dentre estes, o que nos interessa em particular aqui para a nossa aula é o destino. Você acredita em destino? Agora perguntando de uma forma mais filosófica. Se tudo está predestinado, existiria lugar para a liberdade? E só mais uma pergunta. Se não somos livres para agir, como podemos ser responsabilizados pelos nossos atos? Neste nosso novo conteúdo, nós vamos compreender os conceitos históricos de liberdade, distinguir livre-arbítrio e determinismo. Nós vamos identificar as influências do positivismo na literatura e nas ciências. Nós vamos também compreender o conceito de liberdade no filósofo Baruch Spinoza, um dos meus favoritos, e caracterizar o que seja a faticidade e transcendência. Vamos também compreender o sentido fenomenológico da liberdade e caracterizar o conceito de liberdade para o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Ao longo do nosso conteúdo, nós destacaremos alguns termos como mito, tragédia, liberdade incondicional, livre-arbítrio, determinismo, positivismo, panteísmo, autodeterminação, cônados, faticidade, transcendência, existencialismo, angústia e má-fé. Mas, de volta ao destino, sabemos que há pessoas que acreditam em destino e que vivem como se sua vida já fosse traçada de antemão, independentemente dos esforços que empreendem para conduzi-la. Os gregos... Pô, cara! De novo, cara! Também tinham um mito para o destino. Eles as chamavam de parcas, ou moiras, que eram as fiadeiras. De acordo com o mito, as decisões de Zeus sobre a vida dos homens são informadas às 3 parcas que desempenham suas funções de acordo com seus nomes. Cloto, que significa aquela que fia, tece em seu fuso os fios do destino humano, medidos pela haste de Láquesis, que significa a sorte, e em seguida cortados impiedosamente pela tesoura da mais terrível entre as irmãs, que é a Atropos, ou seja, a inflexível. Nesse mito está implícita a ideia de que a ação humana depende dos desígnios divinos. Podemos dizer que muito do mito sobre as divindades que controlam o destino ainda permanece no imaginário das pessoas que admitem a impotência diante da força do destino ou da fatalidade. Por isso, vamos falar um pouco sobre a conexão entre mito, tragédia e filosofia. Antes do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, predominava a consciência mítica, que é com base nos poemas atribuídos a Homero e a Hesíodo. Os mitos eram transmitidos oralmente e relatavam as ações dos heróis orgulhosos de serem escolhidos por certos deuses que os faziam protegidos, defendendo da ação malévola de outras divindades. Uma das características da consciência mítica é a aceitação do destino imposto pelos deuses e a dependência de seus favores ou punições. Poseidon! O que você quer? Eu quero que você sofra muito mais.
O objetivo não é matá-lo. Você tem que entender. O que quer que eu entenda? Fale comigo! Que sem os deuses, o homem não é nada. Um filme maravilhoso, um filme mágico. Eu gostaria de recomendar a todos os amantes do cinema, do Brasil e do mundo, que fossem assistir esse filme. Em consequência, faltava ao herói a dimensão de subjetividade que caracteriza o ato livre e autônomo. Por isso é que não podemos falar propriamente de um comportamento ético por parte dos heróis clássicos. Os gregos, pessoal, também criaram o teatro, e o conteúdo das peças teatrais era retirado dos mitos. Porém, havia algo de novo no tratamento dado pelos autores gregos, sobretudo Sófocles, ao relatar as façanhas dos heróis. Vejamos o exemplo de Édipo. Na tragédia Édipo, rei de Sófocles, conta-se que Laio, senhor de Tebas, soube pelo oráculo que seu filho recém-nascido haveria de assassiná-lo para em seguida casar-se com a própria mãe. Laio, antecipando-se ao destino, manda matar o filho. No entanto, as suas ordens não são cumpridas e a criança cresce em um lugar distante. Quando adulto, Édipo consulta o oráculo e, ao tomar conhecimento do destino que lhe fora reservado, ele foge de casa, achando que os seus pais adotivos eram os pais verdadeiros. E ele queria o quê? Evitar a tragédia. Porém, no caminho, enquanto ele fugia, ele se desentende com um estranho e o mata. Mas esse desconhecido era, na verdade, o seu pai verdadeiro. Daí, entrando em Tebas, Édipo casa com Jocasta, que era a viúva do Laio, ignorando que ela seria sua mãe. Embora o enredo da história tenha sido tomado do mito, as figuras lendárias apresentam-se com face humanizada, agitando-se e questionando o destino. A todo momento, emerge a força nova da vontade que se recusa a sucumbir aos desígnios divinos e tenta transcender o que lhe é dado por meio de um ato de liberdade. Apesar de no final vencer a irracionalidade, Édipo não foi um ser passivo. A tragédia consiste justamente em revelar a contradição entre o determinismo e a liberdade, na luta contra o destino levado a cabo pela pessoa que emerge como ser de vontade. Quando no final Édipo se cega, ele diz: "Foi o deus Apolo que me quis submeter a essa amargura. Porém, a mão que me golpeou meus olhos não foi a de ninguém, senão a minha. Que mais pudera eu desejar ver se a vista só me dava desprazer?" Essa tentativa de reflexão, de autoconhecimento e de desejo trazida por Sófocles nas palavras de Édipo retrata o Logos nascente. Daí em diante, a filosofia representará o esforço da razão em compreender o mundo e orientar a ação. Mas, se formos nos basear nessa tragédia de Édipo, afinal, podemos dizer que somos livres ou determinados? Quando nos referimos ao conceito de liberdade, podemos fazê-lo com base em diversas perspectivas. Há aqueles que descreem da possibilidade de escolha livre, enquanto para outros, liberdade é poder pensar e agir por si próprio sem nenhum constrangimento. Na maior parte da tradição filosófica, a liberdade humana é admitida como absoluta, ou seja, temos a escolha de agir de um modo ou de outro, independentemente das forças que nos constrangem. Essa tendência adquiriu nuances diferentes conforme a época, como a gente vai ver ao longo desse conteúdo. Por isso, vamos começar falando da liberdade incondicional. Essa concepção de liberdade remonta a Sócrates, que imprimiu uma orientação racionalista à ética. Para ele, a prática de virtudes como justiça, fortaleza, temperança e prudência depende do conhecimento que delas temos. Dessa forma, agimos bem quando conhecemos e agimos mal quando ignoramos as coisas. Desse modo, alguém é corajoso quando a razão o orienta a enfrentar os desafios e a não se acovardar. A posição intelectualista de Sócrates é criticada por ter desconsiderado a vontade humana como elemento capaz de contrariar a disposição racional para o bem. Já na ética de Aristóteles, tanto a virtude como o vício depende da vontade do indivíduo. Trata-se do conceito de liberdade incondicional, pela qual podemos agir de uma maneira ou de outra, independentemente das forças que nos constrangem. Sobre essas forças, ao examinar as paixões humanas, Aristóteles define-as como apetites, que são a cólera, o medo, a audácia, a inveja, a alegria, o desejo, e por isso não dependem da nossa escolha. Mas a virtude, contrariamente às paixões humanas, é uma disposição de caráter relacionada à escolha racional própria do homem, dotado de sabedoria prática. Por isso que a prática leva à perfeição.
É bem verdade que, na Grécia Antiga, a liberdade era exercida somente no espaço público, ou seja, na polis, na qual os cidadãos construíam a política. Portanto, livre era apenas o homem da praça pública, disponível para compartilhar entre aqueles que eram considerados iguais as ações e os discursos e liberado das obrigações cotidianas da vida, ou seja, dos afazeres braçais, dos afazeres domésticos. Já a família, pelo contrário, achava-se mergulhada nas exigências de sua preservação por pertencer ao espaço da necessidade. Na vida privada, portanto, não havia liberdade, mas submissão ao chefe de família, que exercia um poder de vida ou morte sobre mulheres, crianças e escravos. É isso mesmo que você ouviu, gente. O homem antigo tinha o poder de vida e morte sobre todos que viviam com ele. Para você ter um exemplo, hoje usamos o termo déspota para designar o governante que exerce o poder à revelia das leis, ou seja, que é um tirano. Na Grécia Antiga, porém, déspota era a denominação dada ao chefe de família devido ao seu poder absoluto. Por isso, o chefe de família era o quê? Era um tirano. Tendo entendido a diferença entre liberdade pública e privada na Grécia, passemos para o conceito de livre-arbítrio. Essa é uma noção de liberdade interior relacionada ao próprio eu e não mais vinculada apenas ao espaço público, e que só apareceu como discussão teórica com os primeiros teólogos cristãos. Agostinho de Tegaste, ou Santo Agostinho, foi o primeiro a usar o conceito de livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade em sua obra De Libero Arbitrio Voluntatis, que significa da livre escolha da vontade. No sentido ético, o livre-arbítrio significa liberdade de indiferença, por meio do qual o sujeito age pela força de sua vontade, independentemente dos constrangimentos que sofre. Em seu livro Confissões, Santo Agostinho relata a luta interna que culminou com a sua conversão ao cristianismo, depois de ter levado uma vida por ele considerada dissoluta. Agostinho, vem aqui. Sirva uma bebida a ele. Pegue e leia. A Epístola de São Paulo aos Romanos. Não em orgias nem em bebedeiras. Não na imoralidade sexual e na depravação. Não em desavença e inveja. O mistério da salvação. A força da ciência. O fruto da fé. A riqueza dos pobres e a vida de quem morre. O amor é tudo. Exatamente. A vivência dos conflitos de uma consciência atormentada pela noção do pecado o fez exaltar o poder da vontade. Se a razão conhece, é a vontade que decide e escolhe. Como cristão, ele realçou a graça divina como auxílio imprescindível para escolher o bem e rejeitar o mal. A noção de livre-arbítrio permaneceu na história após ter se fortalecido na tradição cristã medieval. Na Idade Moderna, em uma das máximas de sua moral provisória, Descartes defende que o ser humano deve sempre procurar o domínio de si. Mesmo que as paixões possam ser boas em si, a força delas está em iludir a alma com razões enganosas e inadequadas, dizia Descartes. Portanto, o intelecto tem prioridade sobre as paixões, para que possamos controlá-las. Do mesmo modo, Leibniz e Kant, embora de maneiras diferentes, reafirmaram a faculdade do indivíduo de se autodeterminar com base apenas em sua consciência. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo e eu conto vocês na nossa próxima etapa, beleza? Falou!